julgamento do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma do STF, que tem entre seus... Tem o Alexandre de Moraes como relator, tem ali o Dino, tem o Fux, tem... Bom, e eu sinto que tem uma grande... Tem uma galera ali que me parece que o Bolsonaro tá ferrado, cara. Porque, eu não sei, assim, ele já comprou briga com esses caras e por mais que a gente fale, não, a lei é cega, é a mesma lei pra todo mundo, não sei o quê e tudo mais. Você ser julgado por um cara que é o teu desafeto declarado tem um efeito, eu imagino. Então, esse julgamento, ele começa com o Alexandre de Moraes lendo o relatório, não é? Que é pra então a defesa... Isso eu ouvi, talvez eu possa estar falando merda, tá bom? Pode tocar. E aí depois a defesa dele vai ter o tempo pra falar também, mas é algo que é histórico, porque é a primeira vez que a gente tem um presidente no Brasil sendo... Um ex-presidente sendo julgado por tentativa de golpe. E a gente, isso daí pretende, quer dizer, tem todo o potencial de chacoalhar bastante o cenário político e a gente tá falando de pessoas eleitas e eleições do ano que vem, né? O desenrolo desse julgamento aí vai ter impactos que reverberarão aí pelo menos até as eleições do ano que vem. Mesmo que o Bolsonaro já estava inelegível, ainda existia, pelo menos ali no discurso, uma esperança de que ele pudesse disputar e tudo mais. E tem um monte de coisa envolvida. Por exemplo, quem será o candidato apoiado pelo Bolsonaro? Para quem Bolsonaro entregará a sua base de eleitores, não é? Porque, assim, imagina, você entrega essa base de eleitores para um cara que, vamos dizer que seja eleito e vamos dizer que faça um bom trabalho. A princípio, essa base começa a deixar de ser bolsonarista, de certa forma. Então eu fico pensando o que tá passando pela cabeça dos caras agora com tudo isso acontecendo e todas essas possibilidades, né? Vocês esperam alguma coisa? Vocês acham que... Como é que vocês acham que vai se dar isso daí? Parece que o Bolsonaro, inclusive, não vai, né? Um prazer estar aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Igor, pelo convite. Cobori, uma alegria estar falando contigo também. Primeira coisa, o que todo mundo espera, o que o próprio Bolsonaro espera, é que ele seja condenado. Não vai ser amanhã, mas deve ser nos próximos dias. Eu acho que é importante relembrar aqui, porque, primeiro, o roteirista do Brasil dá uma exagerada, e tem muita coisa, e a gente acaba se perdendo, isso é natural, mas também como que ele chegou até aqui, né? Porque acho que isso é bem importante. Primeira coisa, Bolsonaro, ao longo dos últimos anos, cometeu uma série de crimes. Eu vou falar daqueles mais concretos, mais materializados. Os mais de 50 imóveis que ele comprou com dinheiro vivo e até hoje ele não explicou de onde veio esse dinheiro vivo. Todos os dinheiros que passaram por ex-funcionários, familiares e por aí vai. Joias que ele recebeu e vendeu. Cara, pra mim, o mais desumano e grave de todos, e a gente não tá falando sobre isso, a gente esqueceu o quanto que o Bolsonaro tentou atrapalhar a compra de vacinas e um número absurdo de brasileiros que morreram por culpa dele. Não é nada disso que tá na mesa no julgamento. O que é que tá na mesa no julgamento, independente do que os ministros pensem sobre Bolsonaro? Primeiro, que ele fez de tudo para atrapalhar a última eleição presidencial. A gente tem prova, não é disse-me disse, de que ele botou a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir que alguns eleitores do Nordeste conseguissem votar. Tem inúmeros vídeos dele falando mentiras sobre as urnas eletrônicas, tentando colocar embaixadas de outros países contra o nosso. Veio a eleição apertada, difícil, mas ele perdeu. Ele nunca reconheceu esse resultado e depois que ele perdeu, ele literalmente arquitetou e participou do começo da execução de uma tentativa de golpe. E aí fala, tudo bem, Tabata, mas ele não deu golpe, como é que a gente sabe? Minha gente, para quem respeita o Exército, acho que aqui tem uma coisa bem importante. O antigo comandante do Exército falou, o Bolsonaro me procurou para dar um golpe no país. E eu falei que eu iria prendê-lo se ele fizesse isso. Por que que o ex-comandante do Exército iria inventar essa coisa? Tem o texto que o Bolsonaro editou que ele falaria depois do golpe. Literalmente, ele sabia do plano e começaram a executar o plano para assassinar Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes.
Esse cara não aceitou, ele só não deu o golpe porque ele foi impedido, especialmente pelas forças militares. E aí muita gente fala, Tabata, mas assim, por que é tentativa ele não fez? Se ele tivesse dado o golpe, a gente não estaria... Vocês não sei, mas eu não estaria aqui falando livremente. Então não faz sentido, tipo, você ter uma lei contra golpe. A gente tem lei para quem tenta dar um golpe, enquanto você pode fazer alguma coisa. Então só para reforçar, Igor, os ministros do STF, alguns deles podem até odiar o Bolsonaro, mas se tem alguém que cavou a própria cova, que fez crime depois de crime, e aí a última coisa que a gente vai falar depois, fez de tudo para atrapalhar esse julgamento também, né? Tem lá texto que ele queria fugir para a Argentina. O cara botou um país estrangeiro para atrapalhar o julgamento dele. Parece que ele não se aguenta. Então, eu realmente acho assim que o próprio Bolsonaro está esperando há muito tempo que ele vai ser condenado. O que ele está tentando fazer é atrapalhar, é adiar, é criar narrativa, mas não surpreende ninguém, nem os apoiadores dele. E toda essa guerra dos apoiadores dele, Eduardo que xinga Tarcísio, que xinga não sei quem, nananana, é para ver quem é que vai ganhar esse espólio. O Eduardo Bolsonaro tá preocupado que seja o Tarcísio, e não um filho do Bolsonaro, entendeu? Não é sobre o país. É sobre poder, infelizmente. É sobre uma família tentando se proteger e, não vai dar para escapar. Então, quem é que vai herdar isso? Quem é que vai ganhar? Não é um projeto pelo país. Qual que você acha que é o papel do Eduardo Bolsonaro em tudo isso daí? Você acha que, por exemplo, as sanções que a gente sofre pelos Estados Unidos, tem de fato... O Eduardo Bolsonaro, no teu ver, ele tem esse poder de lobby para conseguir alguma coisa assim? Vamos lá, eu fiz questão de mencionar aqui o depoimento do ex-comandante do Exército, porque hoje em dia é muito difícil ouvir quem pensa diferente da gente. E muitas pessoas não estão nem aí pro argumento que está sendo dado. Sim, é só, tipo, quem é que tá dizendo. Então, deixa eu te responder usando as palavras do Trump e do Eduardo Bolsonaro, para ver se as pessoas ouvem. O Trump e o Eduardo Bolsonaro... Então, sempre o Trump ali nas cartas dele, nos tweets, o Eduardo Bolsonaro nessas mensagens que estão no inquérito dizendo, olha, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para mobilizar o governo Trump contra o Brasil, para pressionar o Brasil no julgamento do Bolsonaro. Isso tá nas cartas do Trump, isso tá na troca de mensagens entre o Eduardo e o pai dele, até quando ele fala, eu não quero anistia light, é o quê? Ele não quer perdão para os comuns que estavam ali vandalizando a Praça dos Três Poderes. Porque ele acha que aquilo é um escudo para aumentar a chance do pai dele se safar. E ele fala, Eduardo Bolsonaro trabalhou contra os senadores que foram nos Estados Unidos para tentar negociar a questão das tarifas. Aí muita gente pergunta, beleza, Tabata, o Trump e o Eduardo Bolsonaro estão dizendo que todo esse ataque dos Estados Unidos contra o Brasil é de fato culpa do Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, que abandonou o seu mandato e tá botando pra lascar com a gente. Aí as pessoas falam, beleza, mas ele não tem esse poder todo, por que o Trump tá fazendo isso? Aí também tem que ter um pouco de maldade, assim, da nossa parte, de entender. O Trump, pra ele, o Bolsonaro, é uma baita de uma desculpa. É um bom argumento. Pra quê? Pra ele fazer o que ele sempre fez. Proteger os interesses dele e, nesse caso, de empresários americanos. Tem todo um debate de grandes plataformas, big techs, que a gente pode entrar, mas eu acho que o Pix, ele deixa muito claro, que é o quê? Pix, tecnologia segura, brasileira, feita por servidores do Banco Central, e aí vem o Trump e fala, o Pix é ruim, o Pix atrapalha a concorrência. Quê? O Pix é gratuito, assim, o que você tá falando? Por que ele fala que o Pix atrapalha a concorrência? Porque atrapalha a concorrência das empresas americanas que não conseguiram fazer algo tão bom. Tem uma coisa muito forte no mundo que é o WhatsApp Pay. Muita gente no Brasil nem sabe que tem o WhatsApp Pay. Porque o WhatsApp tá cheio de golpista ali na plataforma e a gente tem um Pix. Por que a gente iria adotar o WhatsApp Pay? Visa e Mastercard perderam o mercado no Brasil com a entrada do Pix. Gente, mercado! Concorrência! As pessoas fazem o que é melhor para elas, o que é mais seguro. Então, só pra gente também não ser inocente útil na história. Quando vai lá o Eduardo Bolsonaro e fala, Trump, vem aqui porque querem prender meu pai, porque ele fez muita merda e cometeu muito crime, o Trump fala, tá aí uma boa desculpa? Eu vou dizer que eu vou combater o comunismo no mundo, eu vou botar pra lascar no Brasil, encher o Brasil de tarifas e o tanto de desemprego que a gente tá tendo em Piracicaba, em Matão, aqui em São Paulo por conta disso. Por quê? Porque aí talvez eu consiga abrir espaço de mercado para as pessoas que me apoiaram. Porque essas grandes empresas, Google, WhatsApp, Meta, estavam lá na posse do Trump. Tem muita gente que fala que o dono do PayPal que escolheu o vice do Trump.
Então também pra gente, vamos olhar as claras. É bom pros interesses econômicos do Trump que ele tem uma desculpa chamada Eduardo Bolsonaro traidor, que tá lá falando que é pra ele atrapalhar o Brasil. Rapidinho aqui, isso daqui tá mais pra Cobori, hein? Venezuela e Estados Unidos, cara. Tem uma tensão crescente ali na Venezuela, os Estados Unidos, inclusive o presidente venezuelano relatando que já tem umas embarcações por ali e tudo mais. Tu diria... Bom, é difícil a gente prever o próximo passo do Trump, mas você acha que ele tem envergadura? Você acha que ele tem... sei lá, força, até mesmo força, autoestima, sei lá, prerrogativa para fazer alguma incursão militar ali na Venezuela, cara? Eu acho que não é nem força e prerrogativa, é falta de responsabilidade. Isso eu acho que ele tem. Apesar do Deep State, né, ainda controlar, só que o Deep State tem toda... o objetivo de gerar um caos, gerar confusão, porque, na realidade, os Estados Unidos, uma das formas que ele tem ainda de evitar o declínio do Império Americano é continuar vendendo armas, né? Uhum. Ele não saiu da OTAN obrigando a OTAN a gastar 5% do PIB, os países da OTAN a gastar 5% do PIB à toa, né? Só tentando dar esse panorama da geopolítica total, né? O que eu falo desde o início, que os Estados Unidos está tentando fazer, e aí não é só... O Donald Trump, ele só é um cara que, digamos assim, não tem a máscara da hipocrisia, mas desde o Bush, Obama, Biden, os Estados Unidos sempre fez isso nos bastidores, né? De tentar defender a queda da hegemonia do Império Americano, né? Isso está desde a Revolução Neoliberal, que isso é bem claro que os Estados Unidos está fazendo. Só que hoje ele tem... O mundo está diferente. O mundo hoje tem uma alternativa, né? Quando caiu o Bloco Soviético, o mundo sem alternativa meio que aceitava todas as imposições que os Estados Unidos chamavam de acordo, mas era muito mais uma coerção econômica para cima de todos os países. O que o mundo tem hoje é uma alternativa que é a China, que lidera um bloco, vários blocos, né? Ela tem lá o que inclusive está tendo a reunião agora, né? Da cooperação de Xangai. Ele fez vários acordos com o continente africano. Não tem nenhum representante ocidental, né? E, na realidade, a China lidera o BRICS, né? Então, o ataque que o Trump está fazendo ao Brasil e à Índia, principalmente agora com as maiores tarifas, é tentando desestabilizar os BRICS. E o ataque que ele faz essa ameaça à Venezuela também tem um objetivo geopolítico. Eu acho difícil, porque apesar do Brasil não ter apoiado a entrada da Venezuela nos BRICS, a China e a Rússia apoiaram a entrada da Venezuela nos BRICS. E o interesse na Venezuela é petróleo. Ninguém é ingênuo de achar que os Estados Unidos não está interessado ali no petróleo. Mas eu acho que isso está muito mais uma ameaça. Não vai partir, eu espero, né, para um confronto militar na Venezuela, porque eu acredito que a Rússia e a China não deixaria isso acontecer, não é nem o Brasil. Talvez o Brasil deveria se posicionar de forma mais enfática, porque é nosso vizinho, né? E o Brasil é um líder continental. Mas, no limite, eu acho que quem vai evitar esse confronto vai ser a China e a Rússia. Aqui diz, o presidente da Venezuela afirmou que a aproximação de navios dos Estados Unidos é a maior ameaça do século à região e que não se curvará a ameaças. Estados Unidos enviaram frotas ao Caribe sob pretexto de combater o tráfico de drogas. Imprensa americana afirma que autoridades não descartam uma invasão. Combater o tráfico de drogas é algo louvável, né? Posso entrar aí? Pode. Porque eu tenho uma posição que eu acho que é mais diferente assim de todo mundo nisso, mas que é muito forte pra mim. Primeira coisa, por que o Trump tá fazendo isso? Porque o governo do Maduro não é um governo legítimo. Acho que essa é a primeira coisa. O Trump encontra uma Venezuela dividida, um país que tá passando por uma crise humanitária terrível, um país que é uma ditadura hoje, que há muito tempo não é uma democracia, e ele fala, esse é um alvo fácil na América Latina. Porque tem muitos países da América... Tem a questão do petróleo, que eu acho que é o que fala mais alto, mas tem muitos países da América Latina liderados por pessoas à esquerda, mas são democracias. São países que a cada 2, 4 anos, o próprio país se ajusta na sua rota. E aí, isso se perdeu na Venezuela. É uma ditadura, a maioria do povo é contra o regime, passando por uma super crise humanitária, com muita corrupção. E ele fala, tá fácil. E aí a gente vira e fala, mas e os venezuelanos? Para eles é uma merda. Porque eles vão ficar entre um ditador e uma nação estrangeira que tá querendo entrar não para salvar eles da ditadura,
mas para sugar tudo que tem no país, porque é isso que os Estados Unidos vem fazendo. Então não tem bonzinho nessa história, sabe? E aí, o que é melhor pro venezuelano? Que ele pudesse determinar o seu futuro, que ele pudesse eleger. A Venezuela tem líderes políticos que vão, se expõem, disputam uma eleição, colocam sua vida em risco, estão foragidos. Boa parte do mundo já reconheceu que a Venezuela não é uma democracia, é uma ditadura. Então, qual que seria um caminho para isso? Pensando no povo venezuelano, que é quem importa. Nessa história são os únicos que importam. Para que eles não dependessem de uma invasão americana, porque ser oposição ao Maduro hoje é ser condenado à prisão ou à morte. Essa é a verdade. Que eles pudessem encontrar respaldo não numa nação estrangeira que quer invadir por conta do petróleo e por interesses próprios, não numa China ou numa Rússia, que vão seguir apoiando provavelmente o regime ditatorial, mas que o povo venezuelano pudesse olhar para o seu entorno e ver no seu entorno países que o ajudem a chegar na democracia, que defendam a soberania venezuelana, que virem e falem, basta Maduro. Nenhum país aqui mais vai reconhecer sua ditadura. Nenhum país aqui mais vai tolerar que você continue distorcendo o resultado de toda eleição. Você sair de uma ditadura para uma democracia é um processo. A gente viveu isso no Brasil recentemente, né? 40 anos atrás. É difícil pra caramba. Mas esse processo tem que ser conduzido pelo povo venezuelano. E não por os Estados Unidos, e não por China, e não por ou não por Rússia. Então, acho que o que está acontecendo agora, trazendo pra gente, é culpa, sim, de países democráticos da América Latina, que por conta de sua bandeira de esquerda não conseguem denunciar o que não acontece na Venezuela. Maduro teria chegado onde chegou se ele tivesse tido o respaldo que ele teve nas últimas eleições, em que já ficava claro que a eleição não era livre. Muita gente deve estar muito puta com o que eu estou dizendo, mas eu acho que os governos brasileiros falharam com o povo venezuelano. Eu acho que os governos da América Latina falharam com o povo venezuelano. E que o único caminho para a Venezuela não é com os Estados Unidos, não é com China, não é com Rússia, é com a Venezuela escolhendo o seu futuro, que não está acontecendo já há muitos anos. Então, assim, mais fácil falar do que dizer. Mas dado que nem nas falas os governos estão liderando no jeito certo, eu acho que cabe. E eu realmente acho que aqui sim caberia a atuação da embaixada brasileira, na minha opinião. A gente tem muito mais a dizer e muito mais influência aqui do que na Ucrânia, por exemplo. Em que eu acho que o governo está errando também na condução da sua diplomacia externa. Que seria virar e falar, a gente está do lado da democracia. Não importa a coloração partidária. Enfim, eu já falei, provavelmente muita gente não vai concordar, mas é o que eu acho que é certo. E eu acho que o povo venezuelano merece muito mais do que eles têm recebido da América Latina nos últimos anos. E é interessante que essa desculpa de combater o tráfico de drogas e tal, será que a Venezuela exporta essas drogas todas para os Estados Unidos mesmo, a ponto deles quererem... É sempre sobre a economia, não é sobre o Bolsonaro, não é sobre as drogas, é interesse econômico. A preocupação dos Estados Unidos nunca é essa, né? Se eles fossem contra a ditadura, eles não eram aliados da Arábia Saudita, né? Então, assim, sempre tem, como eu estava falando, tem um interesse econômico por trás. Sempre. Se eles fossem contra o tráfico de drogas, eles teriam invadido outros países, inclusive sob o domínio deles, né? Ele arruma um pretexto. Qual que é a grande preocupação geopolítica do Trump ter aprovado esse negócio de usar forças militares para combater o tráfico de drogas? Justamente para ele ter o pretexto de fazer o que ele está fazendo. E aí o Brasil deveria se preocupar também. Com certeza. Porque no bastidor disso aí, a gente sabe que ele pode alegar que... Graças a Deus saiu essa mega operação contra o PCC. Mas ele poderia falar, o PCC domina o Estado brasileiro e está exportando droga para os Estados Unidos, vou invadir o Brasil. Então, assim, por trás disso tudo sempre tem um interesse econômico e os Estados Unidos, ele sempre usa o pretexto que ele quer, mas o interesse dele, no final das contas, é econômico. Se ele fosse contra a ditadura, ele não seria aliado da Arábia Saudita. Nenhum país que foi invadido pelos Estados Unidos ficou melhor depois da invasão. Acho que é importante dizer isso. Por quê? Porque é a tal da autodeterminação dos povos. É um direito fundamental. A gente tem um direito de definir sobre o nosso futuro, e não uma nação estrangeira. Toda vez que a gente corta isso, sob o pretexto que for, dá errado. Quem conquistou a democracia brasileira não foi uma nação estrangeira que veio aqui e falou, vou invadir o Brasil porque o Brasil é uma ditadura. Não. Foi muita gente que lutou, que colocou sua vida em risco, que morreu, que estava lá no direta já. É imperfeito pra um caramba.
mas é o melhor caminho, porque a cada 2, 4 anos a gente pode tentar melhorar um pouquinho, a gente pode tentar mudar a condução. Então, por isso que eu volto a dizer, o que está acontecendo na Venezuela é por tudo isso que a gente falou agora, mas é por conta de uma fragilidade de um povo que não está mais decidindo sobre o seu futuro. Quando o Trump veio falar merda sobre os Estados Unidos, muita gente criticou o presidente Lula, mas ele falou demais, não sei o quê. Quer saber? Bully. Eu já trabalhei muito com combate a bully, e o Trump é um grande de um bully, né? Se ele vê que a pessoa tá frágil, ele dobra a aposta. Se ele vê que a pessoa vai pra cima pra dar um cacete, ele recua. Então ter um presidente, como o presidente Lula, que vira e fala que não, meu irmão, é importante, viu? Aí você precisa também ter o vice-presidente como Alckmin, que é estratégico, sereno, e fala, tá bom, agora vamos negociar pro pessoal aqui não sofrer? Vamos encontrar o meio do caminho, porque os americanos também não estão querendo? Mas eu acho que essa postura também de falar, aqui não, meu irmão, é importante. Só que o Maduro não tem a legitimidade que o presidente Lula tem. Uhum. Depois de o Xandão bloquear a verba do Starlink e citar Elon Musk como CEO do X sem carta rogatória e ainda Lula chamar o Trump de nazista, é tudo culpa do Bananinha? Aí eu vou ficar com as palavras do próprio Eduardo Bolsonaro e do Trump, que deixaram muito claro que, sim, o Trump, o que ele quer é safar a pele do Bolsonaro, e aí onde eu contesto a tese é para dizer, o Bolsonaro não é tão importante assim não. O que ele quer mesmo é ter alguém aqui no Brasil que defenda interesse de empresa americana. Mas o que o Trump diz no discurso é que ele tá fazendo tudo o que tá fazendo por conta do julgamento do Bolsonaro. E aí você fica à vontade para discordar dele.